Hoje estou com a voz melhor. A última vez, para quem esteve aqui, quase que eu não consigo falar, mas Deus sempre dá uma forcinha para a gente, manda seus mensageiros para dar uma força para todos nós, e eu consegui falar, né? Deus é bom e justo, não castiga ninguém, nenhum de seus filhos, ama a todos indistintamente e incondicionalmente. O que poderíamos entender por esse ama indistintamente e incondicionalmente? Não importa quem seja, não importa a posição social, não importa nada que difere alguém, tá? Dentro das relações sociais. Somos todos iguais, somos todos criados por Deus, nosso Pai. Por isso, esse amor incondicional é o quê? Ele ama a cada um de nós aqui, e da mesma forma, tá? Pode ser que assuste alguém, mas da mesma forma Ele ama aquele assassino que está lá dentro do presídio. Da mesma forma, é o mesmo amor que Deus dá para cada um de nós, dá para eles também. Dá para o morador de rua, dá para aquele que está perdido nas drogas, nos vícios. E o que a gente pode pensar disso tudo? Quando eu digo Deus é bom e justo, esse amor que Ele nos dá também a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, e isso cria em nós a responsabilidade. Ele nos dá a lei, as leis naturais, e dentre essas leis estão a ação e reação, o livre-arbítrio, mas também a ação e reação. O que é isso? Livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de escolha daquilo que eu pretendo fazer, do caminho que eu tenho a seguir, mas eu não posso me esquecer que lá na frente eu vou ter as minhas consequências daquilo que eu fiz. Se foi bom, vai ser boas consequências. Se foi má, é aquela história: aquilo que plantamos, colhemos. Ou alguém planta arroz e colhe morango? Ninguém, né? Eu planto espinhos, eu quero colher o quê? Espinhos. Mas também eu posso plantar e largar lá, abandono. O que vai crescer? Vocês já ouviram a parábola do joio e do trigo, né? É a mesma coisa. Se eu plantar e não cuidar, não tirar o mato, não regar, não adubar, essa semente ela vai crescer no meio do mato. Será que eu vou conseguir colher alguma coisa? Ou colher mato, colher espinhos? Assim é a nossa vida, é o nosso dia a dia, são as nossas escolhas e ações e do caminho a seguir. O que nós queremos dos nossos filhos? O que nós pensamos
de bom para os nossos filhos? Dentro das questões morais, queremos que eles sejam bons, trabalhadores, educados, respeite as pessoas, para não sofrer consequências. Agora, para eles conseguirem tudo isso, o que é necessário? Que ensinemos eles a ser educados, a serem respeitosos. Vamos ensiná-los para o trabalho. Queremos que eles desenvolvam também intelectualmente. Aí o que nós vamos fazer? Vamos colocar na escola, onde eles vão aprender as lições, e periodicamente os professores dão as provas. Aí eles vão fazer essas provas daquilo que eles aprenderam. O contrário das provas da vida. Concordam com isso? Por quê? A vida, na escola a gente vai, aprende e faz a prova. A vida nos dá a prova, e aí vem a lição. E o que são essas lições? O que eu acabei de falar. Aquilo que eu plantei, eu colho. Passo as minhas dificuldades por algo que eu fiz. Mas não é apenas eu chegar lá na frente, ver que as coisas não estão bem, tá? E depois eu vou corrigir, vou fazer o possível para sair daquela situação. Muitas vezes é difícil, depende daquilo que foi feito. Uma das coisas que comprova isso, acho que todos vocês já ouviram falar, ou até mesmo nós já devemos ter falado, quando algo está acontecendo, mas se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não teria feito aquilo. Se eu soubesse que ia ser assim, eu teria mudado aquela situação, mas tinha que ser assim. Naquele momento é a solução mais rápida que a gente achou. E para que as coisas não aconteçam dessa forma, o que é necessário? Todas as nossas ações precisam ser analisadas, precisam ser pensadas, para que não venha depois consequências drásticas. Assim como nós queremos todo o bem dos nossos filhos, Deus quer também o nosso bem. Jesus deu um exemplo até dizendo: se um filho pedir pão, o pai não vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, o pai não vai dar uma serpente para ele. E aí ele diz: se vós sois maus, que dão coisas boas aos vossos filhos, imagine meu Pai que está nos céus, quantas coisas boas Ele vai dar para vocês. Está lá no Evangelho. E Deus, Ele só procura isso, dar as coisas boas, e não tem como a gente desviar. Quando a gente comete esse deslize do desvio, escolhe um caminho diferente, é quando a gente cai em consequências. Mas isso não é castigo, e nem podemos pensar que é um castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, muito pelo contrário.
Ele nos dá as condições para que aprendamos, para que nós possamos aprender. São as provas que a gente mesmo escolhe. E essas provas, elas são necessárias para as nossas vidas. Uma coisa que muitos dizem, e é uma realidade: ninguém nasceu sabendo. Nós vamos aprender no decorrer da vida. Aquilo que o Espírito sabe, aquilo que o Espírito aprendeu mesmo na vida anterior, ele não esquece nem nessa. Aí surge a pergunta: mas e por que então o esquecimento do passado? Vocês acham que Deus é justo ou não com esse esquecimento do passado? Se alguém achar que não, pode erguer a mão. Deus é justíssimo, porque imagine se dentro da minha família surge alguém, um filho, ou que seja mesmo minha esposa, que foi meu algoz ou minha algoz lá na outra vida, e eu me recordar disso. Todo aquele plano que existe na minha vida para busca da perfeição, que esse é o objetivo de todos nós, de todo espírito, encarnado ou desencarnado. O objetivo é a busca da perfeição. E através do aprendizado nós vamos encontrar essa perfeição. E quando eu disse dessa justiça de Deus, do esquecimento do passado, e eu descubro que dentro da minha família, ou encontro aqui no meio de vocês alguém que foi meu algoz, eu me lembro dessa pessoa. A injustiça estaria porque todo aquele resgate que eu vim cumprir cai por terra. E não é isso, e não é para isso que eu voltei. É para reconciliar. Nós vamos nos reconciliar. Então, aquela chance que estou tendo para me reconciliar com alguém, acabou? Aí seria injusto. Mas a justiça de Deus é tão perfeita que Ele nos faz esquecer desse passado da vida anterior. Há, sim, algumas lembranças. Nem tudo a gente esquece. Mas essa lembrança, ela não é assim, num piscar de olhos. Essa lembrança, ela pode vir através de um trabalho mediúnico, de um sonho, mas toda essa lembrança, mesmo através de um trabalho que é feito lá com o psicólogo, e aí eles resolvem fazer uma regressão, tá? Mas mesmo nesse trabalho, nem tudo será permitido vir à nossa lembrança. Mas aquilo que for permitido e que vai nos auxiliar, isso vem. Isso com certeza Deus vai nos auxiliar. Então, através do sonho, tá? De alguma forma, a gente vai conseguindo resolver tudo isso. E vem as nossas provas, que vão dificultando, e a gente achando uma barbaridade. Quando a gente acha que está muito difícil, eu não vou conseguir. Vai. Com certeza vai. Primeiro, não olhe para baixo, olhe para cima. Para que o universo, quando você olha para cima, ele vai dizer: não, ele ou ela quer vencer.
vamos auxiliar. Vamos recorrer à oração. Deus vai com certeza nos enviar um mensageiro, e que normalmente já está junto de nós, que é o nosso anjo da guarda, que não nos abandona nunca. Nós é que às vezes nos afastamos dele com as nossas ações, mas ele está ali. E nós devemos, neste momento, pedir a ele para nos ajudar, para nos auxiliar a resolver situações embaraçosas na nossa vida. E com certeza sempre tem alguém de bom coração que vai nos estender as mãos e vai aliviar a nossa situação, vai nos ajudar a vencer as nossas provas. Mas acredito que eu já falei numa outra oportunidade, quando alguém vem nos ajudar, não vamos transferir o nosso problema para ele, e nem ele queira comprar o nosso problema, porque o problema é nosso. Ele vai apenas nos orientar, nos ajudar. E aprendendo também não é simplesmente o suficiente. Aprendi, ótimo, e aí? Minha mudança de comportamentos. A mudança de comportamentos será muito benéfica para cada um de nós também. Em tudo aquilo que a gente faz, vamos parar, analisar. Esse comportamento é bom? É útil? Aí a gente vai vendo, junto com tudo isso, com essa análise, uma outra situação que vai aliviar muito as nossas provas. E as provas, como eu disse, que nós mesmos escolhemos, cada um de nós escolhemos essas provas, repetindo, através das nossas ações. Quando aprendemos, mudamos de comportamento e vamos analisando todas as nossas próximas ações. Nossa vida é um eterno treinamento. Um eterno treinamento. Eu passo, acho que todos vocês passam também pela mesma situação que eu digo assim, talvez não o mesmo problema, situação que eu digo, resolvemos uma prova, saímos de uma dificuldade, ficamos felizes. Amanhã, o que acontece amanhã? Outro problema. Por quê? Falta alguma coisa ainda para a gente aprender. Por isso vamos entender isso, que a vida é um eterno treinamento. Mas não vamos esquecer também, e às vezes a gente esquece. Eu vou dar 10 segundos. Pare, mentaliza as virtudes de cada um de vocês. Pense naquilo que é virtude. Virtude é toda boa qualidade que nos leva ao caminho do bem. Isso é virtude. Então, pense um minuto. Cada um nas suas próprias virtudes. Analisem que muitas vezes a gente esquece dessas virtudes. Às vezes
a gente esquece que a gente tem paciência, que a gente tem capacidade de ter paciência. É uma prova difícil encontrar paciência, né? Mas precisamos caminhar em rumo dela também. A resignação. A paciência, a gente tem a calma, e com calma a gente acha a solução para os problemas. Alguém já passou por essa situação? Acho que todos, né? Quando dá uma acalmada, aparece a solução. Quando a gente se apavora, vai ficando cada vez pior. E a gente perde até mesmo a resignação. E o que é resignação? É reclamar, é blasfemar, é se revoltar. Isso é resignação. Alguém conhece alguma pessoa, ou talvez nós mesmos, que reclama das coisas boas? Acho que ninguém, né? As coisas boas ninguém reclama, mas elas passam também. Assim como as coisas ruins, as boas passam também, com uma diferença: as boas passam mais rápido. Sabem por quê? Porque a gente valoriza as ruins. A gente passa o tempo reclamando das coisas ruins. Falando dentro da lei da física, vocês já ouviram que dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo, não é? Então, se eu passar o tempo só reclamando das coisas ruins, o que vai acontecer? Eu não vou dar espaço para minha mente trabalhar em busca de uma solução do problema. Por isso que as coisas ruins às vezes dá impressão, não é que ela demora tanto, mas parece que ela demora, vai longe, porque a gente valoriza elas. Então vamos procurar sempre esse lado, buscar, pensar nas coisas boas e pensar que eu tenho capacidade de resolver qualquer problema. Qualquer problema. Basta a gente seguir esses passos da paciência e da resignação. E também, sempre que a gente pratica uma boa ação, sempre que a gente faz o bem, nós conseguimos aliviar as nossas provas. Alguém já percebeu isso? Por quê? Porque a gente fazendo bem, a gente fazendo algo em benefício do outro, a gente consegue acalmar os nossos problemas. E a gente vai achando também a solução, até para os nossos. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, que o horário já está indo, né? A questão 893 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Aquelas todas que eu falei que muitas vezes nós temos e esquecemos de exercê-las. Precisamos exercitar as nossas virtudes. A resposta dos Espíritos: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas estão a caminho do bem. Há virtudes
sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade das virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, vejam que a gente praticar as nossas virtudes, principalmente essa da caridade, vai atenuar as nossas provas, as nossas situações. Esse é o recado que eu pretendia trazer para vocês hoje, para nossa reflexão. Porque quando a gente vem falar aqui, não é que a gente está fazendo uma palestra, a gente está fazendo uma reflexão. E eu espero que eu tenha conseguido este recado, essa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.